Fala Transformados, sejam bem-vindos a essa série de ministrações que vai abençoar a sua vida. Espero que você assista esse vídeo até o final e que você seja edificado por Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe essa ministração para abençoar mais outras pessoas. Conto com você, que Deus abençoe a sua vida e te espero na ministração. Quem nunca passou pelo deserto da vida, com certeza você já enfrentou algum nível difícil, alguma fase complicada na sua história, onde você teve que lidar com crises financeiras, crises emocionais, crises em sua saúde, e você talvez achou que seria o seu fim. Só que eu aprendi que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que tem intimidade com Deus, tem que passar pelo deserto, porque na percepção humana, deserto é lugar que não tem água, deserto é assassino de pessoas. Só que eu aprendi com Deus que deserto é uma escola, deserto é uma faculdade. Por quê? Porque quem enfrenta o deserto e consegue ser aprovado, nunca mais pode ser parado nessa terra. Então, em Êxodo capítulo 33, versículo de número 15, Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: Deus, eu estou aqui com o teu povo. A gente saiu da terra do Egito. No Egito a gente tinha fartura. No Egito a gente tinha pão. No Egito a gente tinha todos os frutos que a gente quisesse. Mas agora no deserto, a gente depende apenas exclusivamente do Senhor. Então, Deus, não deixe que um anjo nos direcione, porque o que queremos é a tua presença. Então, o que Moisés está dizendo é que a presença de Deus era primazia em sua vida. Eu entendi aqui algumas lições que você precisa entender ao enfrentar uma crise. Wesley, eu estou passando por uma crise financeira, crise espiritual, crise emocional. Eu não sei o que eu faço. Então, você vai aplicar isso que eu vou compartilhar com você. Primeiro, Moisés estava com o povo no deserto. No deserto, eles não tinham GPS. No deserto, eles não tinham um mapa, até porque a tecnologia da época não ajudava. Então, o que eles tinham? Eles tinham a direção de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa para lidar com a crise que você está enfrentando é de uma direção. Wesley, eu estou sem nenhuma direção. Procure primeiramente a direção de Deus. Wesley, eu não sei o que eu fazer, eu não sei o que devo fazer, eu não sei quais decisões eu devo tomar, porque eu estou com crise, eu não tenho amigos, eu não tenho mentores, eu não tenho ninguém para me auxiliar. Então, primeiro, procure a Deus, porque Deus vai te apresentar pessoas estratégicas que vai te dar a direção necessária. Então, Wesley, eu estou precisando de uma direção para os negócios. O que eu faço? Leia livros, se conecte com pessoas que já teve resultados na vida, se conecte com pessoas que já estão faturando bem, que já quebrou várias vezes e que conseguiu superar as rachaduras ou as rupturas da sua vida empresarial. Ou seja, você tem que receber a direção certa. Wesley, eu vou entrar em um relacionamento, mas eu não sei o que devo fazer. Conecte-se com pessoas que já estão há tempos em relacionamento. Por quê? Porque você vai aprender com aquela pessoa o que você deve fazer e o que não deve fazer. Então, muitas pessoas estão sofrendo na vida por falta de uma direção. E talvez o que você está precisando nesse exato momento não é de dinheiro, é de uma direção. E Deus está trazendo uma palavra de direção para a sua vida. O que você precisa não é consultar um cartomante, não é consultar magia. O que você precisa é consultar a minha voz. O que você precisa é entender aquilo que eu estou dizendo para você nesses dias, diz o Senhor. Então tem gente que está quebrando a cara por falta de direção de Deus. Mas Deus está dizendo, em tempo de crise, você vai ter uma direção. Que é uma direção para lidar com as questões emocionais. Leia livros sobre inteligência emocional. Precisa de uma direção em relação à família. Então, leia livros, aprenda com quem domina sobre o assunto. Não vai ouvir pessoas que não têm para te agregar valor. Não vai ouvir qualquer tipo de gente.
Você quer crescer na área de empreendedorismo, aí você vai ouvir uma pessoa que é empregado. Você quer crescer na área emocional, quer ter um relacionamento próspero, quer ter um bom casamento, e você vai ouvir uma pessoa que é divorciada. Não tem nexo, não dá certo. Por quê? Porque você só recebe a direção certa de quem tem autoridade sobre essa direção. Vou repetir, você só pode procurar a direção certa de quem tem autoridade sobre essa direção. Então, se Deus diz que tem uma direção para você, é porque Ele tem autoridade e Ele já sabe qual é o final dessa direção. Então, receba a direção de Deus para a sua vida nesse momento. Wesley, eu preciso de uma direção espiritual. Então, a direção espiritual tenha a presença de Deus como prioridade na sua vida. Moisés estava com um povo que era um povo desobediente, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus e preferiu Deus como bússola em sua vida. Quem tem Deus como prioridade não teme nada e a ninguém na face na terra. Por quê? Porque Deus, sendo a sua prioridade, Ele te dá a direção necessária. Segunda coisa que você precisa para lidar com uma crise é o quê? Orientação. Existe uma diferença de direção para orientação. Direção te aponta caminho, orientação te ensina a trilhar o caminho. Vou repetir: direção te aponta o caminho, orientação te ensina a trilhar o caminho. Tem gente que até tem a direção certa, mas não tem a orientação certa. Tem gente que está no caminho certo, mas não está sabendo como caminhar nesse caminho. Tem gente que está em lugares certos, mas por não ter a linguagem certa, a mentalidade certa, a orientação correta, está atrasado. Por quê? Porque não adianta eu ter a direção certa e a orientação errada. Então Deus quer te dar uma direção e Deus quer te dar uma orientação. Deus tinha dado uma orientação para o povo. Qual era a orientação? Canaã. Só que Deus tinha dado como direção Canaã, só que a orientação do povo estava errada. Por quê? Porque quanto mais o povo caminhava no deserto, mais eles se perdiam. Ou seja, a direção eles já tinham, só faltava a orientação. Então tem gente que tem a direção, mas não tem orientação. Tem gente que tem os recursos, mas não sabe o que fazer com os recursos que tem. Tem gente que até tem um relacionamento, mas não valoriza o relacionamento que tem. Tem gente que tem até oportunidades, mas não tem um preparo e não tem o conhecimento correto para lidar com essa oportunidade. Aí acaba perdendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então não perca aquilo que Deus vai proporcionar para a sua vida. Por quê? Porque por falta de orientação, você pode perder o milagre de Deus para você. E Deus está dizendo: eu quero te dar um milagre, eu quero te dar a oportunidade que você tanto precisa, eu quero preparar os meios necessários que você tanto precisa. Mas você precisa compreender, não adianta ter direção sem ter orientação. Eu te dou direção e também te dou orientação. Eu te mostro o caminho e eu te ensino a andar pelo caminho, diz o Senhor. Então tem gente que sabe para onde está indo, mas não sabe qual caminho deve trilhar para chegar aonde está indo. O povo sabia que o destino era Canaã, mas não sabia como chegar em Canaã. E qual é o mal? O mal é quem não sabe ou quem não tem a direção e nem a orientação certa, acaba indo para qualquer lugar e acaba vivendo qualquer coisa. Então melhor do que ir para qualquer lugar é você ir na direção certa e receber a orientação certa. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua casa. A palavra profética é: Deus vai te dar direção e Deus vai te dar orientação. Deus vai te dar os recursos e Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar o relacionamento e Deus vai te dar sustentabilidade. Deus vai te dar dinheiro e Ele vai te dar uma causa para que você invista esse dinheiro na causa. Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa, mas também Ele vai te dar todos os meios necessários para você compreender o que Ele quer fazer através da tua vida. Porque Deus está dizendo: esse é o tempo que eu dou direção e eu dou orientação para você. Então, o que você precisa diante de uma crise? Direção. O que você precisa? Orientação.
E o que é que você precisa ainda mais? Você precisa de um motivo. Está numa crise financeira? Todo mundo pode enfrentar a crise financeira. Eu posso enfrentar a crise financeira. Você pode enfrentar, você pode estar enfrentando, eu posso estar enfrentando crise financeira, seja qual for a crise. E aí, você vai morrer? Vai chorar? Vai se vitimizar? Vai ficar travado na vida? Não. Você vai fazer o quê? Ter a direção certa, a orientação certa e ter um motivo para você continuar se movendo. Qual é o mal da minha geração? É que tem muito acesso à informação. A informação serve como direção e às vezes como orientação, mas por falta de motivo não consegue sair do nível que está. Mas eu quero profetizar que Deus vai te dar direção, Deus vai te dar orientação, e o motivo que Ele vai colocar no teu coração vai te fazer subir de nível na tua vida. Deus vai tirar você do ambiente que você está. E nos próximos anos, você vai ver aonde Deus vai te colocar. Wesley, eu não tenho dinheiro no bolso. Ok. Wesley, eu não tenho recursos. Tá tudo bem. Wesley, eu estou enfermo. Ok. Wesley, eu não tenho amigos, eu estou sozinho. Certo. Wesley, eu vou morrer. Calma. Por que, Wesley? Porque o que você está vivendo hoje é apenas uma preparação para onde Deus está te apontando. Porque hoje Deus te dá direção, hoje Deus te dá orientação e hoje Deus te dá um motivo. Wesley, eu não tenho motivo. O motivo que Deus te dá é: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar. Então, se Deus está contigo, então Ele tem a provisão certa. Se Deus está contigo, Ele te dá os meios. Se Deus está contigo, Ele te dá os recursos. Se Deus está contigo, Ele abre portas aonde não existe nem parede. Por quê? Porque Ele é aquele que tem a direção, Ele é aquele que tem a orientação e Ele é aquele que te dá o motivo necessário. Então, direção, orientação e motivo é o que você precisa para lidar diante da crise.